Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Ditadura da Venezuela prende 19 estrangeiros por conspiração contra Maduro. É isso mesmo. O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou na quinta-feira 19 a prisão de 19 estrangeiros acusados de tentar derrubar o ditador Nicolás Maduro, depois das eleições presidenciais de julho. A oposição e parte da comunidade internacional consideram o pleito fraudulento. Segundo Cabello, os detidos seriam parte de um grupo de mercenários ligados ao Centro Nacional de Inteligência da Espanha, em colaboração com a CIA e aliado aos Estados Unidos. O plano era a derrubada da Revolução Bolivariana, afirmou o ministro, referindo-se à reeleição de Maduro. Que completo absurdo! Urgente. Prefeito candidato à reeleição sofre atentado e é baleado. É isso mesmo. Informações que acabam de surgir dão conta que o prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, sofreu um atentado e foi baleado no ombro. O incidente ocorreu enquanto o prefeito realizava uma visita aos bairros atingidos pelas fortes chuvas da semana passada. No caminho para uma coletiva da imprensa, na nova sede da prefeitura, o veículo oficial foi alvo de tiros, diz nota divulgada. Após o atentado, o prefeito Aprígio foi encaminhado à unidade de pronto atendimento Aquiratada, em Taboão da Serra, onde recebeu os primeiros socorros. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista. E com apenas um print, Bolsonaro expõe a cruel maldade do PT. É isso mesmo. O PT não tem limites. A maldade dessa turma chega a ser criminosa. Com apenas um print, o ex-presidente Jair Bolsonaro expôs tudo. Não há limites para a maldade da esquerda, escreveu Bolsonaro com a foto de um print do perfil PT Nova Friburgo RJ. No print aparece uma foto de Daniel Silveira com a seguinte legenda: Alexandre de Moraes enviou Daniel Silveira para uma colônia agrícola. Lá o Silveira poderá utilizar a sua musculação para gerar riqueza para o país. Quantos troféus o Xandão merece por fazer a nossa alegria? Algo completamente desumano e cruel. Pois é, vamos falar então um pouco de Brasil agora. Agora começam as notícias não tão divertidas, digamos assim. Bom, em primeiro lugar, segundo o Globo, Bolsonaro diz que Tarcísio precisará pedir o seu aval caso queira ser candidato em 2026 e descarta Zema e Caiado. Assumindo que é verdade isso, aplausos. Eu sou time Bolsonaro. Eu não sou time Nunes, mesmo que o Bolsonaro indique. Eu não sou time Tarcísio, Kassab. Claro, se for o Lula versus o Tarcísio, a gente vai de Tarcísio. Isso é o óbvio. Se é o Nunes contra o Boulos, a gente vai de Nunes. É óbvio para mim. Agora, eu quero Bolsonaro fortalecido na direita e não domesticado pelo Valdemar e pelo Kassab, pelo sistema. Então, quando o Bolsonaro mandou um recado desses para o Tarcísio, bom, ele subiu o tom na entrevista para o Pitoli na Auriverde. Subiu o tom. Ele falou que ele não está podendo conversar com o Valdemar, por decisão do Alexandre de Moraes, mais uma decisão absurda, esdrúxula, de ditador. E, nesse mesmo dia, tinha saído uma entrevista no Globo do Valdemar, falando basicamente o seguinte: nós temos que fazer concessões, conversar e fazer coligação com a esquerda. No Maranhão não temos bolsonaristas, nós temos que ir com o que tem lá. E o Bolsonaro deu um recado muito claro: não vão me usar como cabo eleitoral para botar um bando de filhotes do Kassab para dentro. Não vão. Então o Bolsonaro subiu o tom, e quando o Bolsonaro sobe o tom com o sistema, eu gosto. Eu não gosto quando o Bolsonaro está apaziguador demais com essa turma do sistema. Ah, é fácil você falar, Rodrigo, ele está no Brasil, ele pode ser preso a qualquer momento. É verdade. Eu fui um dos que acharam que talvez ele pudesse ter ficado aqui para ajudar com essa narrativa. Tudo bem, ele no Brasil foi um grande cabo eleitoral para a direita. Mérito dele também nisso. Mas a liderança tem que assumir alguns riscos.
com estratégia. Não é ser kamikaze, tem que ter estratégia. Mas eu gosto quando ele dá recados para o sistema dizendo: eu não vou ser jagunço do Valdemar, eu não vou ser vassalo do Kassab. É isso que a gente espera dele. A entrevista do Valdemar foi péssima. Diálogo com o centro, que leia-se com a esquerda, e o duro vai ser o Bolsonaro aceitar. E nessa entrevista ainda chamou o Nicolas Ferreira, o maior cabo eleitoral depois do Bolsonaro no partido, o mais jovem deputado do partido, um sucesso, um fenômeno de popularidade, o mais bem votado, chamou de muito radical. O presidente do partido chama a maior estrela. Imagina você, o técnico do time, e tem a maior estrela, o mais jovem, revelação, artilheiro, moleque bom pra burro. É meio instável, meio perna de pau às vezes. Porra, em que time você tá jogando, companheiro? A gente sabe que o Valdemar não joga no nosso time. Isso está claro desde o início, né? Então, quando eu critico aquilo que parece adesão demais do Bolsonaro a isso, é por isso que eu estou criticando, eu quero trazê-lo para cá. E aí tem alguns bolsonaristas que me parece só querem defender carguinhos, que ficam em polvorosa me chamando de traidor. Vai plantar batata antes que eu me esqueça. É como diz o Ruschel, que é outra pessoa independente. Mora nos Estados Unidos, tem o trabalho dele, que não precisa de carguinho nenhum. Valdemar Costa Neto recebeu uma missão da oligarquia política brasileira: domesticar o chamado bolsonarismo, para que não ofereça mais qualquer ameaça ao sistema. Se o Tucano é o candidato da direita, está tudo resolvido para o sistema. O Alexandre de Moraes pode respirar aliviado, pode até manter o visto dele para os Estados Unidos. Se for o Tarcísio, o presidente, que perigo corre o Alexandre de Moraes, gente? Zero. Então, eu quero o Tarcísio como estratégia da direita? Não. Eu quero alguém que tenha senso de prioridade, coragem e independência para saber que a pauta número 1 do Brasil é restaurar a democracia perdida, a liberdade destruída. Para isso precisa enfrentar o STF, que é o maior vilão que a direita tem no país hoje. Falando um pouquinho da disputa municipal, né? Pai do Boulos diz receber fake news sobre o próprio filho, diz que ele não é muito radical, não. É só invadir a propriedade, jogava coquetel molotov na Fiesp. Tirando isso, quem nunca? Vai dizer que você nunca coordenou um grupo de invasão de apartamentos e nunca jogou um coquetelzinho molotov numa Fiesp da vida? É, que boring. Que careta. Pois é, eu estou trazendo essa tona para dizer o seguinte: esse pai é um idiota. Para começo de conversa, o filho dele é o Guilherme Boulos. Em segundo lugar, ele é um médico, classe média alta, rico, no padrão brasileiro, teve todas as condições do mundo de educar o filho de forma correta e criou isso aí. Quem diz que o Boulos é um mimado é o Reinaldo Azevedo. Eu falo essas coisas e depois a pessoa fala: Rodrigo, você... Não, o Reinaldo Azevedo. Vamos botar o Reinaldo Azevedo para explicar quem é o Boulos. Outro dia, esse delinquente intelectual que é o Guilherme Boulos, que também é colunista da Folha, escreveu na Folha: agora o Reinaldo, que era o Rottweiler, o Pudo do término. Uma ova. Pudo era você. Você é um Pudo, o Pudo do PT. Você ajudou a derrubar a Dilma. É por isso que você está infeliz. Porque as manifestações violentas que você apoiou em 2013 ajudaram a fraturar a base de apoio a Dilma. Seu cretino. Você não sabe nada, rapaz. Você não estuda nada. Você é só um filhinho de papai que ganhou um brinquedinho novo. Antes você tinha Atari, agora você tem o MTST. O MTST é o seu Atari, cara. Você entendeu o ponto qual que é? Né? Você fazia xixi na sala, continua fazendo xixi nas instituições. Você é um bosta. Atacando gente do povo. Você não é povo. Você não é povo. Você nunca passou necessidade nenhuma. Você não sabe nada. Você não sabe nada da vida dos policiais. Você não sabe nada da vida do soldado que mora na periferia. Você não sabe nada dos caras que ficam fugindo do PCC, que tem que trocar o uniforme para não morrer. Tem que esconder o uniforme. Você é um protegido, um burguesote ridículo. É isso que você é.
Entendeu? Muitas vezes me criticam. É muito engraçado, né? Porque... Você sabe que me criticam também, às vezes, Te criticam? os conservadores? Eu não entendo por quê. Mas não, porque eu Crítica imagino, indevida. para o público de direita, eu sou um radical, extremista, invasor de terra, comunista, que vou tomar a casa deles. Você não vai fazer nada disso. Por Mais ou enquanto, menos. não. Edita isso, por favor. Repete. É só dizer não. Não farei, definitivamente. Não está nos meus planos. Você é um bosta. É isso que você é. Entendeu? Deixa o Reinaldo falar dele. Agora, essa coisa do Atari é brilhante, porque é isso mesmo. Essa época o Reinaldo pensava, né? Escreveu até O País dos Petralhas 1 e 2. Veja, é um mimado. É um mimado que brinca de revolucionário, de radical, porque sempre teve tudo na vida. E isso é uma geração de pais que falharam. São provavelmente meio hippies, assim, né? Alienados, acreditam nas ideias estapafúrdias de esquerda. Então, o pai do Boulos tem culpa no cartório, é óbvio que tem, e está aí, defendendo o filhinho, e a imprensa fazendo esse papelão de fazer uma entrevista com ele. Entrevistaram o Papes do Nunes para elogiar o filho, não sei nem se está vivo, mas enfim, né? Deram espaço para o pai do Boulos falar, ele não é radical, é fake news. Vai plantar batata doutor Boulos. Enquanto isso, em Curitiba, você já sabe, né? Zeca Dirceu dizendo que a candidata Cristina Grêmio é o caminho do caos. Então você já sabe que tem que socar 35 na urna e eleger a Cris. Em que pese o meu amigo Paulo Eduardo Martins está como vice do Pimentel, e é um cara sério, aqui eu não fico fazendo fla-flu e jogando pedra. Aqui a gente faz análise e quer o melhor sempre para o país. E o Paulo Eduardo Martins é um cara sério, eu acho que muita gente está atacando ele de forma injusta. Né? Traidor, ele é um cara sério. Mas ele está lá como vice na chapa do Pimentel. Foi pedido até do Bolsonaro e do Ratinho, ele é muito leal ao Ratinho, acima de tudo, mas escutou também o Jair Bolsonaro, que agora está meio arrependido e falando assim, ó, a crise é de direita, os filhos mandam um recado também, e o PL está tentando impedir o Valdemar que ele declare abertamente apoio a Cris, mas meio que já fez. Então, curitibanos, Cris Grêmio 35, esse é o número. O Dirceuzinho quer que você não vote nela. Então, você já sabe. E agora vamos falar do capeta mor, né? Lula chama Bolsonaro de incompetente e que viveu a vida toda às custas do Estado. De novo, ser de esquerda não tem nenhum compromisso com a coerência, com a lógica, com a ética, com nada. Com a verdade. Quer dizer, primeiro, Bolsonaro é incompetente. Pegou uma pandemia pela frente, com a reação que o sistema no Brasil impôs à pandemia, porque Bolsonaro não iria sair promovendo lockdown e tudo mais. E a economia a gente vê depois, calaram ele. Ele entregou a casa em ordem, as contas ajustadas e o país cresceu. O Lula chama o Bolsonaro de incompetente. Recorde de lucro nas estatais, agora recorde de prejuízo já de novo. Destruição da economia. Só tem aumento de arrecadação. Então, de novo, é um cínico, é um sonso, um hipócrita. Aí vem dizer que o Bolsonaro viveu a vida inteira às custas do Estado. Olha, é até verdade, é uma crítica que eu já fiz. O Bolsonaro é um candidato outsider, porque ele não faz parte do sistema, porque ele é um cara sério. Mas ele é político da vida toda. E os filhos também, agora até o 04. Então, é uma família inteira que vive de política. Isso não dá para negar. Não dá para negar. Eu prefiro quando é um empresário autônomo, com independência, tipo o Trump. Eu prefiro. Mas o Bolsonaro, mesmo tendo a família toda na política, ele tendo vivido na política, ele peita o sistema porque ele não faz parte de conchavos. Isso é mérito dele. Mas e o Lula? O Lula é multimilionário. Como que ele ficou rico? Como metalúrgico? Como palestrante? Então, de novo, é um cínico. E a estratégia da esquerda consiste em ligar a metralhadora giratória diante de um espelho. Então, ele olha
para o espelho e fala ladrão, safado, fascista, feio, corrupto, porque ele está olhando para um espelho. É essa a tática dele. Então, o Lula ele vem como um meme pronto. Não podemos eleger alguém que seja mentiroso, diz o maior mitomaníaco do planeta. Eu não conheço alguém que minta mais do que o Lula. Eu não conheço. E ele se gaba. A gente inventava uns números lá, o gringo ficava olhando com o olho arregalado, mas dane-se. Ele se orgulha de ser um mentiroso. O sujeito é um sujeito podre. É um vagabundo ladrão, mentiroso, que se acha a encarnação do povo, que, aliás, é um pensamento um tanto fascista. Quem acha que incorporou o desejo do povo, a vontade geral russoniana. E diz que ele é tão do povo que catador de papel a prostituta frequentam o Palácio do Planalto. Eu não estou certo quanto ao catador de papel, nunca vi. Nunca soube de nenhum indo visitar. Quanto às prostitutas, eu acho melhor perguntar ao filho do Lula se a puta vai junto ou não, porque aí quem disse foi ele. De novo, eu não sei, mas tem que perguntar ao filho do Lula. Parece que anda, sim, sendo frequentado por prostitutas o Palácio do Planalto. Por dama do tráfico, a gente sabe que também. Ou seja, só não tem gente séria. Os irmãos Batista voltaram. Essa turma toda está feliz frequentando. Filho de Lula chama Janja de puta em mensagem. Só para provar que quem disse foi ele, tá? Longe de mim ser leviano. Era visitadora da prisão quando Lula era um presidiário que foi a época da vida dele em que ele mais esteve adequado ao seu perfil, que ele merece para a vida toda. Esse é um governo que não demite nem uma socióloga que cuida da saúde e que sabia da contaminação de HIV nos órgãos doados para transplante há um mês, mas não investigou por falta de evidências, ou seja, de provas, que ela quis dizer. Ora, como disse o Piotr no Oeste Sem Filtro, quando já tem as provas é caso de polícia. Os indícios que ela sabia é que devem levar a uma abertura de investigação. Agora, é um escândalo e ela não cai. É um governo que não demite por incompetência. É impressionante. Por quê? Porque é um governo que enaltece tudo aquilo que não presta. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos.